Vamos falar então dos rankings dos melhores livros que eu li em 2026. E eu sei que essa lista tá parecendo minúscula, tá? Mas eu tenho certeza que 90% dos livros que eu gostei, eu li no Kindle. Infelizmente, não tenho físico, mas vou ter que estar comprando, né? Vamos conversar então sobre Querida Tia. Foi o primeiro livro, um dos primeiros livros que eu li esse ano, e eu li no Kindle da Valérie Perrin. Acho que é assim que pronuncia o nome dela. E foi o primeiro livro dela que eu li, mas eu sei que ela é bem famosa pela Casa de Espíritos, se eu não me engano, e outros livros também. Eu gostei bastante da escrita, achei bem interessante. Não foi o melhor livro que eu li esse ano, tá? Pra ser muito sincera, eu acho que existem outros livros que eu gostei mais e também estão nessa lista, mas foi uma leitura que me entreteve bastante. Se a gente colocar em conta que existem 500 páginas desse livro, e eu consegui ler, e eu não me cansei, e eu achei muito legal, e foi um livro que me entreteve bastante, então vamos considerar que ele é um livro muito top, porque é muito difícil escrever um livro de 500 páginas e ele não ficar cansativo em nenhum momento. Então, por conta desses motivos e também por conta realmente de eu ter gostado bastante da história e ter achado bem interessante acompanhar essa história dessa mulher que perdeu a tia e era a única parente viva que ela tinha, e ela descobre vários segredos sobre a tia e ela fica tipo: tia, como assim? Achei que você era uma sem noção. Ela pensava que a tia era tipo uma sensal completamente tonta, e na verdade a tia era uma mulher de muita personalidade, mas que gostava de se mesclar, sabe? Ela gostava de entrar no meio da multidão e ninguém saber quem era ela, entendeu? Eu achei isso muito interessante. Agora, falando de um livro físico, Pais e Filhos, do Ivan. Porque eu prefiro falar Ivan, porque eu me sinto como uma amiga próxima depois de ter lido uns 3 livros dele, assim, não sei explicar. Gente, entendi porque esse livro é clássico. Basicamente foi esse a minha reflexão depois dessa leitura, sabe? Literalmente Pais e Filhos. Eu achei muito interessante perceber como esse livro, que foi escrito lá em 1800 e bolinha, ele ainda se encaixa nos dias de hoje com perfeita execução, assim, é absurdo. Eu gostei bastante dessa história, eu gostei bastante da escrita dele, não achei complicada, igual eu tava imaginando, tipo, pô, vou ler um russo. Eu acho que ele é russo. Também não tenho essa certeza desse jeito, gente. Eu tenho um pouco de confusão mental. Eu achei muito interessante realmente perceber que existem alguns personagens aqui que, se a gente olhar na sociedade e olhar pessoas que a gente conhece, faz muito sentido. Tipo, são pessoas que se encaixam. E você fala, nossa, esse personagem aqui é muito igual a Ciclano que eu conheço. Então eu achei esse livro muito impecável. E eu acho que eu dei, inclusive, 4 de 5 estrelas. Realmente eu gostei muito dele. Terceiro lugar nessa lista pra mim vem Pra Não Esquecer, da Clarice Lispector, que foi, acho que, o segundo ou terceiro livro dela que eu li também. E, como sempre, a Clarice entregando todas as confusões mentais dela e toda a introspecção dela dentro dos livros, dentro dos personagens. Mas, basicamente, Pra Não Esquecer é um livro de vários contos e mini continhos, parágrafos que ela escreveu no diário e postava nos jornais que ela escrevia e afins. Então, ele é um livro que também foi publicado depois da morte dela, depois do falecimento dela. Então, são várias coisas que ela escreveu ao longo da vida que não tinham sido publicadas, tecnicamente, na verdade. Então, foi muito interessante ver esse outro lado da Clarice, e eu gostei bastante da história, porque eu senti, confesso, um pouco de dificuldade de entender um pouco sobre Clarice quando eu li pela primeira vez. Então, eu queria me colocar esse desafio para ler outro livro dela, para que eu realmente entenda um pouco mais sobre ela, sabe? Eu sei que ela é uma mulher muito renomada aqui no Brasil, e eu queria realmente gostar dela de verdade, porque eu sei que ela é importante. E ela é importante por motivos muito, muito importantes mesmo, tipo, motivos justos, sabe? Então eu queria fazer parte dessa galera, e depois de ter lido esse livro, eu consegui um pouco mais. Mas eu ainda sinto que eu tenho que ler muito mais sobre Clarissa pra realmente entender ela. E talvez as pessoas que realmente gostam dela também devem pensar a mesma forma, porque a Clarice, ela é tipo um mistério, sabe? Depois eu li Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível, do Matthew Perry, que foi um livro triste. Foi muito complicado pra mim ler esse livro, porque, pra quem não me conhece, eu amo Friends do fundo do meu coração. Tipo, é um dos seriados que eu mais gosto e que eu assisto quando eu tô muito mal, por exemplo. Então, ver um dos atores que eu admirava bastante
passar por todo aquele sofrimento que ele passou, por toda a dependência química que ele teve, e o falecimento dele, que foi uma coisa muito, assim, de uma forma muito triste, é meio complicado, sabe? Eu fiquei muito, muito sentida lendo, e eu gostei muito da forma como ele escreveu também, achei que ele escreveu de uma forma muito interessante, e eu não sou muito de ler autobiografias, tá? Eu sempre acho meio cansativa, mas essa em especial eu gostei bastante, e foi uma leitura que marcou meu 2026, porque foi uma leitura muito triste, e que eu já tinha vontade de ler esse livro há muito tempo, mas eu tava postergando, só que recentemente, lá pro final de dezembro, no começo desse ano, eu reassisti de novo Friends, sabe? E aí eu falei, agora, eu acho que esse é o momento. Eu, inclusive, assisti aquele filme lá, aquele documentário da reunião que eles fizeram depois, no encontro, acho que 20 anos depois da série, e aí eu achei que seria legal ler o livro, sabe? E aí foi legal, mas foi muito triste, mas eu chorei bastante, assim, não vou negar. E agora a gente vem para O Grande Gatsby, que também na minha cabeça não existe uma pessoa que leu esse livro e não gostou. Assim, basicamente pra mim isso é impossível, né? Eu confesso que eu tinha preconceito de ler esse livro, eu confesso pra vocês. Mas aí eu assisti o filme. Daí eu assisti o filme, inclusive, com o Leonardo DiCaprio, sabe? Com o ator do Spider-Man, que eu, inclusive, esqueci o nome dele. Mas ele é muito top, eu gosto muito dele. Então eu falei, mano, vou dar uma oportunidade. E quando eu assisti o filme, eu adorei. Eu achei Gatsby um personagem maravilhoso. E eu falei, cara, eu preciso ler o livro pra realmente ver se realmente era só uma comoção de vamos adaptar o livro e tentar fazer um pouco mais cinematográfico, ou se o livro realmente era interessante igual era o filme. Daí eu percebi que o livro realmente é interessante. Eu tô falando muito realmente, gente, me perdoa, mas eu tô emocionada, porque esse livro, olha, ele é lindo, cara, ele é lindo. E eu entendi porque que ele é famoso também, porque eu também não sabia, assim, pra mim era tipo, mais um livro famoso. Daí eu li e falei, tá bom, entendi agora. E, inclusive, eu achei esse livro no sebo, estava em ótimo estado, e aí foi mais um motivo, né? Foi mais um empurrãozinho que eu precisava para poder fazer essa leitura. O próximo livro também no Kindle vem O Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. Só quem leu esse livro sabe do que eu tô falando, cara, porque eu não sei nem explicar em palavras, mano. Tipo assim, eu esperava uma coisa, daí eu recebi horror, terror, tristeza, desespero e uma leitura que marcou pra mim não só 2026, mas a minha vida, né? Assim, existe uma Carol antes de ler O Ensaio sobre a Cegueira e uma Carol depois, porque não tem condição. E quando eu imaginei o Ensaio sobre a Cegueira, eu tava imaginando talvez um livro mais filosófico, sabe? Eu confesso que eu não sou o tipo de pessoa que gosta de ficar procurando sinopse, sabe? Eu só leio o título, acho interessante e vou ler a história. E aí, seja o que Deus quiser, entendeu? Então, eu não tinha lido nenhuma sinopse. Eu achei que era um livro de reflexão. Eu pensei, nossa, ele vai falar sobre, não sei, a cegueira mental, sobre... Não que ele não falou. Ele falou também, mas ele falou entre linhas, entendeu? Explicitamente ele estava falando de outras coisas. Mas foi um livro muito pesado, eu achei um livro extremamente lindo, mas muito pesado. Então, se você tiver interesse em ler, vai procurar ver um pouco sobre os gatilhos que esse livro tem, porque ele fala de umas coisas meio sensíveis, meio polêmicas. Mas eu entendi a comoção pública também por conta desse livro. Entendi agora porque esse livro é muito renomado, todo mundo gosta bastante, todo mundo fala bastante, porque é meio que impossível você ler ele e não falar dele. Eu acho possível você ler ele e não gostar dele, porque você pode ter um pouco de sensibilidade para esse tipo de coisa. Mas assim, gente, eu já li Uma Vida Pequena, então... Quando eu comecei a ler O Ensaio sobre a Cegueira e eu percebi a dimensão do que eu tava entrando, eu falei, pô, eu sou capaz, eu aguento tudo. Agora a gente vai pra Um Gosto e Seis Vinténs do Somerset, que pra mim foi o achado do ano. Assim, na questão de sebos, de compras de livros que eu nem, assim, sabia do que era, esse livro aqui ganha em primeiro lugar, porque eu não fazia ideia do que era, eu nunca tinha ouvido falar desse autor, muito menos do livro, assim, realmente, eu não fazia bolhufas do que era isso aqui. Quando eu comecei a ler, eu comecei a perceber umas coisas muito interessantes. Tipo, uma escrita muito gostosa. E, se eu não me engano, esse livro ele é de 1920. Então, ele não é a coisinha mais novinha do mundo, assim, sabe? Tem livros de 1920 que são mais complicadinhos de ler do que esse aqui, por exemplo.
Mas, basicamente, a história, a gente acompanha um cara que abandona a vida dele pra poder seguir a paixão dele, que é pintura. Mas ele é como se fosse um Van Gogh da época, sabe? Tipo, todo mundo olha as pinturas dele e fala, nossa, mas que pintura é feia, sabe? Que coisa mais mal feita. Nossa, mas você realmente quer viver disso? Tipo, é possível viver disso? Eu não compraria o seu quadro, entendeu? Só que aí que tá a questão, porque ele é realmente como se fosse um Van Gogh, sabe? Ele passa poucas e boas na vida dele, ele é um personagem extremamente bruto, grotesco, assim, mas eu acho ele carismático num nível, tipo, uma pessoa difícil, sabe? Antipática, que não deixa as pessoas chegarem nela, sabe? Ela é uma pessoa que se fecha, ele é uma pessoa muito assim, e ele abandona todo mundo, mano, pra seguir a vida dele, pra seguir o desejo dele, o sonho dele. E eu achei isso de muito ímpeto, mas eu gostei muito dessa escrita, cara. Eu gostei muito de acompanhar a visão dos personagens, principalmente do nosso protagonista, que eu já falei, pra mim, ele é muito carismático. E ele é uma pessoa antipática, mas sabe quando você lê uma pessoa antipática e você acha interessante todas as atitudes que ele toma? Tipo, é uma pessoa que você realmente quer estudar, você quer entender o que aquele personagem pensa. É isso aqui que você tem que ler, cara. Agora a gente vai pro Sangue dos Outros, da Simone de Beauvoir, que também foi uma leitura que pra mim dividiu minhas opiniões. Assim, metade do livro eu não tava entendendo nada, eu tava confusa com essa troca de personagens e eu tava tipo, meu Deus, mas quem que tá falando comigo agora? Eu não tô conseguindo entender. E da outra metade eu tava tipo, entendi por que a Simone de Beauvoir é tão famosa. Nossa, agora fez sentido na minha cabeça, cara. Porque ela escreve de uma forma muito única, eu achei, assim. Eu achei que ela escreve de uma forma muito única e eu achei que as temáticas que ela traz são muito importantes, mas isso aí eu já meio que sabia, né? Porque ela é uma mulher muito famosa. Eu achei muito da hora, assim, muito legal. Eu gosto de livros que me colocam pra pensar, que me colocam nesse lugar de desconforto, sabe? De realmente questionar, de entender o que tá acontecendo, ou entender por que o personagem pensa assim. Acho que é por isso que eu também gosto de personagens muito antipáticos, mas que são carismáticos, tá bom? Não é só aquela pessoa que é antipática e bruta, tá? Tem que ter um pouco de carisma ali. Eu tenho que sentir o carisma do personagem. Por conta disso, eu gostei muito de O Sangue dos Outros, embora acho que quando eu terminei a leitura, eu acho que tava muito fresco. E aí eu senti que não era aquilo, sabe? Eu falei, nossa, é muito bom, mas não é aquilo tudo. Daí agora, assim, quando eu olho pra trás, eu percebo que na verdade era aquilo tudo sim, que merece aquele crédito e até muito mais que esse. Então, eu pretendo ler outros livros da Simone de Beauvoir, porque eu acho que ela é uma mulher muito intrigante. Gente, por enquanto, foram esses os meus rankings dos top livros que eu li esse ano. Eu espero que até o final do ano eu tenha lido outros livros bem interessantes também, tá? Minha lista, ela só aumenta, eu espero. No final do ano eu faço outro vídeo falando dos rankings dos meus lidos de 2026. O que vocês acham? Fala pra mim se vocês querem esse tipo de conteúdo aqui também. Eu confesso que eu li outros livros legais também, tipo, eu li Animal, que inclusive saiu o reading vlog dele. Eu li Intermezzo, que também saiu o reading vlog dele. Eu achei Intermezzo muito bacana, mas, tipo assim, quando eu comparo Intermezzo e Um Gosto e Seis Vinténs, pô, Um Gosto e Seis Vinténs leva pro meu coração. Tá bom? Isso é uma opinião muito pessoal. Então, tipo, se você gosta mais de Intermezzo, cara, tá tudo certo também, meu. Tá tudo de boa. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo, gente. Um beijo. Tchau!